Vocês estão bem? Amém? Amém. Vocês estão bem? Estão meio triste, foi que houve? Sorria, você está sendo filmado aí. Queridos, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 8 ao verso 11. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermão sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Capítulo 2, a partir do verso 8. Se você achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém, irmãos? Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serdes provados, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Queridos, domingo nós iniciamos a sequência das 7 igrejas do Apocalipse. A primeira igreja, a igreja de Éfeso. E nós vimos que a carta que fora escrita a essa igreja, ela teve elogios, críticas, instruções e promessa. A igreja de Esmirna nós vamos ter elogios, nós não teremos críticas. Teremos instruções e promessa. Só 2 igrejas das 7 tiveram a ausência de crítica. A igreja de Esmirna e a de Filadélfia. Todas as outras tiveram críticas da parte de Deus. E para que os irmãos possam se contextualizar, qual o tema da mensagem de hoje? Muito bem. Aí. Quando a gente lê o Apocalipse, no comum a gente tem medo, ou às vezes não entendemos absolutamente nada. E de maneira simples, eu vou repetir o que domingo disse e farei isso os demais domingos. A carta ao Apocalipse, ela é dividida em algumas seções. Palavras iniciais à igreja, do capítulo 1, do verso 1 ao 8, a visão do passado, 1, 9 e 20, a visão do presente, 2, do 1 ao 3 e 22, as visões do futuro e as últimas palavras e promessas à igreja. Do capítulo 1 ao capítulo de número 3 de Apocalipse, já aconteceu. Teologicamente a gente chama de preterismo, já aconteceu. Do capítulo 4 em diante, ainda irá acontecer. Logo, as 7 igrejas do Apocalipse existiram, eram situadas na Ásia Menor. Passa aí, Mário, aí, pronto. Ásia Menor, ilha de Patmos, aonde o apóstolo João estava preso e teve a revelação e escreveu as cartas. As igrejas está aqui, ó, Esmirna, hoje é a Turquia. E dentro desse processo histórico,
podemos afirmar biblicamente que essas coisas já aconteceram. O que nós iremos extrair são os princípios de cada texto que o apóstolo João escreve às igrejas do Apocalipse. Hoje, a igreja, passa a imagem, eu acho que está com problema aqui. Hoje é a igreja de Esmirna. No capítulo 1 de Apocalipse, Deus se mostra ao apóstolo João de maneira interessante. Ele diz: olha, eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais e que tem na palma da mão as 7 estrelas. O que é isso? Os castiçais representam as igrejas da Ásia Menor e as 7 estrelas que está na palma na mão de Deus representa os 7 pastores dessas respectivas igrejas. Então, quando o apóstolo João direciona uma carta e diz ao anjo da igreja em Esmirna, ele está direcionando ao pastor daquela igreja, para que essas orientações fossem lidas diante da congregação. Primeiro ponto, ao anjo da igreja de Esmirna, diz o texto: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus, mais uma vez, mostra ao apóstolo João que aquele que estava se revelando a ele era o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que esteve morto, mas que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, assim como está escrito nos evangelhos. Para que houvesse a ratificação dessa mensagem profética, o apóstolo João teve da parte de Deus o entendimento, a revelação de quem estava escrevendo, de quem estava enviando a mensagem às igrejas. Quando essa mensagem chegou na igreja de Esmirna e que o pastor leu e disse: olha, quem mandou a mensagem foi aquele que é o início e o fim, aquele que esteve morto, mas reviveu. Logo, essa mensagem tem poder, essa mensagem tem verdade, essa mensagem tem garantia. E quando nós extraímos para o nosso tempo esse texto, podemos então afirmar que, quando ministramos a mensagem do Evangelho, ela continua sendo verdade, ela continua tendo todo o poder, porque quem inspirou essa mensagem continua vivo e reina, porque ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. É importante que a cada mensagem que eu e você ouça da parte de Deus possa ser vivida na sua literalidade. Nós estamos vivendo um tempo, e eu já havia falado isso algumas vezes, em que tudo agora é relativizado. E o relativismo, querido, nada mais é do que a retirada das verdades absolutas. Sem verdade absoluta, tudo é relativo, ou seja, tudo depende do seu ponto de vista, do meu ponto de vista. E no final, quem estará certo? Todos, porque todos têm a verdade subjetiva pautada no relativismo. Chega o texto bíblico e diz: não, quem escreve é aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que esteve morto e vive. Isso é uma verdade absoluta para nós que cremos. Mas como diz o apóstolo Paulo, para quem não crê, é loucura. Todas as vezes, queridos, que nós estivermos juntos, reunidos, ouvindo a mensagem do Evangelho, precisamos dar crédito, precisamos convictamente vivê-la, porque o Evangelho é mudança de conduta, o Evangelho é mudança de caráter, o Evangelho é mudança de comportamento. Quem é salvo em Cristo tem atitude de salvo. Quem vive pelo reino tem conduta daqueles que herdam o reino. Eu não posso estar com o pé na igreja e o outro no mundo. Significa dizer que você não encontrou Jesus ainda.
Significa dizer que a verdade bíblica daquele que vive e reina ainda não impactou de maneira profunda a tua alma. Porque aquele que escreve essa mensagem continua sendo o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que esteve morto, mas ressurgiu dos mortos. Escrito está em Jerusalém, no túmulo que os arqueólogos encontraram e testificaram historicamente que ali era o túmulo de José de Arimateia, onde Jesus fora sepultado. E escrito está em 3 idiomas. Ele não está aqui, ressuscitou ao 3º dia. É essa mensagem que nós devemos crer, vivê-la de maneira intensa. O vídeo que nós assistimos demonstra de maneira incrível como seria o impacto se nós estivéssemos cara a cara com Jesus. Qual seria o impacto? Como você se postaria diante de Deus? Diante do Cristo que você diz que serve? Você ia estar alegre ou envergonhada? Você estaria radiante ou com medo? Qual sentimento iria pairar no teu coração? Porque lembre-se que nós podemos nos enganar, nós podemos enganar outros, mas a Cristo jamais enganaremos. Porque diz o salmista no Salmo 139, ele esquadrinha o nosso coração, antes que a palavra chegasse à minha boca, tu já o sabias. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passa aí, meu filho. Segundo, conheço a tua tribulação. E olha só o que é que Deus diz. Lembra do capítulo 1, verso 7 e 8, que ele diz assim: eu sou aquele que anda entre os cartiçais, que representa as 7 igrejas. Olha o que é que Deus está dizendo através do apóstolo João. Igreja de Esmirna, eu conheço a tua tribulação. Tribulação é dor que vem de fora para dentro, externo para interno. E Jesus agora diz assim: igreja, eu conheço a tua dor, eu conheço as tuas lutas, eu conheço a tua tribulação. Porque tem hora que nós acreditamos que Deus esqueceu de nós. Tem hora que nós acreditamos que Deus não enxerga as nossas dificuldades e os nossos problemas. Chega agora o apóstolo João de maneira impactante para a igreja de Esmirna e para a igreja batista de Jardim Petrópolis. Jesus está dizendo: eu conheço as tuas tribulações. E é interessante, querido, que ele diz: conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. E é importante nós desmistificarmos alguma coisa desse texto. Primeiro, todas as vezes, do capítulo 1 ao capítulo 3, em Apocalipse, que você ouvir o termo Satanás, está se referindo ao imperador Domiciano. Não está se referindo ao ser maligno. Por quê? Satanás, no grego, significa adversário de Deus. E o imperador Domiciano perseguia os cristãos de maneira ardente, profunda e cruel. E todos aqueles que se colocava contra o reino de Deus eram adversários de Deus. E o que é que significa Satanás? Adversário de Deus. Nesse texto, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, quando você lê Satanás, lembre-se, é Domiciano, imperador de Roma, por volta de 91 depois de Cristo. E aí olha o que é que Deus diz à igreja de Esmirna: conheço as tuas obras e a tua tribulação. Tu és rica, tu és pobre, mas é rica. Olha o paradoxo. A cidade de Esmirna era uma cidade riquíssima do Império Grego e do Império Romano. Diz alguns historiadores que existiam aproximadamente 100 mil habitantes. Era uma cidade muito próspera, muito rica. Só que o Império Romano, sabe o que fazia com os cristãos? Confiscava terras, confiscava dinheiro, confiscava propriedades. Mesmo eu sendo um homem rico e próspero na cidade de Esmirna, o Império Romano confiscava tudo que eu tinha pelo simples fato de ser
crente em Jesus. E Deus está dizendo: eu conheço, eu sei que você é pobre mesmo sendo rica, eu conheço isso. E olha, existem alguns judeus que se dizem judeus, mas não são, antes são sinagoga de Satanás. Quem é Satanás? Então o que é que João está dizendo? O que é que Deus está dizendo? Que existem alguns judeus que caminham, que servem e que cultuam ao imperador. Porque o imperador se autodeclarava Deus. E aí chega agora o apóstolo João sendo revelado por Deus e diz: olha, existem alguns judeus que não tem nada a ver com o judeu, que não estão nem aí para o judaísmo. Na realidade eles servem ao imperador, eles servem a Satanás. E aí a gente extrai uma verdade para mim e para a sua vida hoje. Tem um monte de gente que diz que é crente, tem um monte de gente que diz que é cristão, mas no final detona teu irmão, fala mal um do outro, mente, calunia, difama e diz que é crente. Me perdoe a sinceridade, nunca conheceram Jesus. Nunca. Porque um crente que diz amar ao outro e destrói a vida desse outro, ele é mentiroso. E a Bíblia diz no capítulo 21 de Apocalipse: os mentirosos ficarão fora do reino de Deus. Que tipo de evangelho é esse que diz que eu sou seu irmão, que me ama, meu pastorzão me abraça e empurra a faca nas minhas costas? Que tipo de irmandade é essa que diz que te ama, que quer ver o seu bem, mas na primeira oportunidade te dá uma rasteira? Que evangelho é esse? São cristãos da sinagoga do inferno, que maqueiam a sua vida por trás de um processo religioso denominacional. Queridos, está na hora de nós abrirmos os nossos corações e entendermos que evangelho é mudança de vida e de caráter. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas. Eu não posso viver uma vida nova tendo conduta da vida velha. E é isso que Deus está dizendo à igreja de Esmirna: não se atemorizem com esses que são falsos judeus, que são falsos crentes. Na realidade eu sei a que eles servem. Eles servem a Satanás, eles servem ao imperador, eles cultuam o imperador, mas o deles está guardado. Ou você acha que alguma coisa passa despercebida do golpe de vista de Deus? É o mesmo Deus que disse que as 7 estrelas, os 7 pastores estão na palma de sua mão. É o mesmo Deus que o profeta Isaías disse que as nuvens são a poeira do seu pé, e que os oceanos estão na palma de sua mão, e que o seu trono está enficado no globo terra. É o mesmo Deus. A magnitude, a grandeza, a soberania, a verdade, a pureza habita nesse Deus que nós servimos. Então vivamos dessa maneira verdadeira, pura, honesta, lutando contra o erro e contra o pecado, não vivendo e se lambuzando nessa projeção, construindo em verdades, utilizando a verdade pura. Está na hora de nós entendermos qual o real sentido do Evangelho de Cristo. Preocupa-me a conduta que muitos cristãos têm tomado. Pessoas que perderam o rumo, porque não entenderam que a grandeza do reino tem que habitar verdadeiramente em minha vida. Que a grandeza da verdade, da pureza desse reino tem que habitar. Irmãos, não está no sermão não, mas veio agora quentinho do céu. Quem é bom de Bíblia aí, em Apocalipse, como é as ruas? De ouro e cristal. As ruas são de ouro e cristal. É o que diz o texto. Mas por quê? Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Por quê? As ruas serão de ouro e de cristal? Serão não? É, porque já existe.
Porque Deus estava dizendo ao apóstolo João e a todos nós, que aquilo que aqui serve para a luta, para a arrogância, para a blasfêmia, para a morte e destruição, que são as riquezas, lá não terá sentido nenhum, porque a gente vai pisar nele, não serve para nada. Por não servir para nada, a gente pisa, porque lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Lá estaremos para sempre com o Eterno, com aquele que é a pura verdade, a essência de tudo que é maravilhoso. Por isso que todas essas coisas, diz o texto, é passageiro, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A pergunta que lhes faço essa noite é: você crê naquilo que é passageiro ou no que é eterno? Porque se você crê apenas no que é passageiro, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo ainda vai dizer assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem? Será guerra, tribulação, peste, fome, nudez, frio, escassez, morte? Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, absolutamente ninguém. Quando nós temos a certeza de quem temos crido, nada nem ninguém nos separa dessa certeza de salvação e de eternidade. Qual é ou quais são as tuas tribulações? Coloca diante de Deus, porque Ele está dizendo: eu conheço cada uma delas. Mas você está olhando só a tribulação ou está vendo Deus que resolve a tribulação? Essa é a grande pergunta. E nós precisamos enxergar quem é aquele que resolve a tribulação. E é interessante, passa a imagem. Não temas as coisas que tens de sofrer, nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão. Quem é o diabo aqui? Quem é o diabo aqui? O imperador Domiciano. O que é que Deus está dizendo à igreja de Esmirna? Eu amo vocês, eu protejo vocês, mas o imperador vai prender alguns de vocês, porque eu não liberto, eu não faço com que vocês escapem da aprovação. O milagre maior é livrá-los na aprovação. Deus não livrou Daniel da cova, Deus livrou Daniel na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Deus não vai te livrar da tempestade, Ele vai te livrar na tempestade. Deus não vai te livrar da tribulação, Ele vai te livrar na tribulação. Essa é a diferença. E Deus está dizendo à igreja de Esmirna: olha, o imperador vai prender vocês, eu sei disso, mas permaneçam firmes. Permaneçam firmes, se necessário até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Precisamos compreender que as nossas garantias não estão nessa visão horizontal, mas na vertical. Queridos, eu tenho convicção de que no dia em que o Senhor me chamar, eu estarei para sempre com Ele, e aquilo que Ele me prometeu, estarei gozando para a eternidade com Ele. Pastor, e se não for verdade, mesmo assim eu continuo crendo, porque eu bem sei em quem tenho crido. Jó, no capítulo 42, depois de ter passado por todas as lutas, perdido filho, perdido patrimônio, se encher de feridas, de câncer, de lepra, a mulher blasfemando, e muita gente critica essa mulher, mas o que dizer então dela? Queridos, uma mulher que servia ao Senhor, vê seu marido naquele estado, o que é que ela disse? Amaldiçoa esse teu Deus e morre em paz. E o que é que Jó responde? Você fala como uma nércia, como alguém que não tem juízo. Quem me deu o que eu tinha? Quem me deu foi Deus. E quem pode tirar? É Ele. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o teu nome. Tu pode dizer isso hoje? Você tem convicção plena de fé que você teria a audácia de afirmar o que Jó afirmou? E pela postura dele, pela firmeza dele, pela coerência dele, Deus o restituiu em dobro. E no capítulo 42 e no verso 2 ele diz: eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E no verso 5 ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje te contemplo face a face. Como assim, Jó?
eu conhecia Deus, mas o viver a tribulação e ser liberto na tribulação me fez conhecê-lo face a face. É nas dores, nas dificuldades que nós enxergamos quem é Deus em nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus prova aqueles que ama. Se está sendo provado, querido, é porque o amor de Deus está sendo derramado em sua vida. Porque se Ele não te amasse, você não estaria sendo provado. Passa aí, irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha a promessa. Lembre-se que essa igreja não teve críticas, como a igreja de Éfeso. Não teve, só elogios. E ainda teve uma promessa. Eu lembro do texto do Evangelho de João. Não sei se é o 16, Jesus. Eu não vou citar porque está sendo gravado, senão o pessoal vai dizer, está errado, né? Eu sei que no Evangelho de João, que Jesus diz assim: não temas aqueles que podem jogar o teu corpo na sepultura. Tem mais antes aquele que, além de jogar teu corpo na sepultura, pode colocar tua alma no inferno. A esse tem mais. Chega agora Jesus, que disse isso no Evangelho de João e está afirmando agora a igreja de Esmirna. Fique firme, porque vocês não experimentarão a segunda morte. Que morte é essa, querido? A morte espiritual. Eles podem arrancar a tua vida biológica, mas a eterna está guardada em mim. As pessoas podem nos atingir emocionalmente, fisicamente, mas espiritualmente, se você estiver guardado em Cristo, ninguém pode tocar. Capítulo 10 do Evangelho de João: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarem fora. Nem você querendo, você sai debaixo da graça de Deus. Porque nós passamos a ser dele, propriedade exclusiva dele. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 9: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as boas obras. Você pertence ao Deus soberano. Você não é qualquer um, você é a menina dos olhos de Deus. Pouco importa as suas lutas e dificuldades, olhe para o alto, avance, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Viva essa intensidade, porque foi isso que Deus orientou a igreja de Esmirna. E lembre-se, nós não temos imperador que está nos perseguindo, que está confiscando nossos bens, que está nos colocando nas arenas para ser comido pelos tigres. Nós não temos essas perseguições, nós vivemos ainda em um país livre. Aproveita essa liberdade para glorificar aquele que é digno de honra, glória e louvor. Vivamos isso no nome de Cristo. Existem países hoje, queridos, que o evangelho é proibido, e se você falar de Jesus, você é preso. Nós vivemos num país livre. Vive essa liberdade para glorificar a Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que em nome de Cristo você seja abençoado essa noite. Que saia daqui refletindo em tudo aquilo que for ministrado. E que haja mudança real e genuína de dentro para fora. Queridos, se eu contar as minhas lutas e tribulações para o carroceiro, o burro chora que soluça. Vocês me veem a maioria das vezes feliz e alegre, mas por dentro é lutas, é preocupação, é dores, mas eu creio naquele que me chamou e que me mantém em pé e firme. E quero encerrar, queridos, contando algo meu. Com a graça de Deus, eu estou concluindo o meu curso de Direito. Depois de engolir um monte de sapo, né? Porque faculdade não é um negócio sério. E aí um colega meu, que eu tenho muita estima, disse assim: bicho, vai ter a 37ª prova da OAB, vamos fazer. Eu digo: eu vou nada, nem tenho dinheiro, nem estudei, cara.
É 300 pau a inscrição. Homem, vamos fazer, vamos fazer. Eu digo, eu vou. Aí solicitei um adiantamento na diretoria da igreja, aí uma irmã disse assim, não, vai fazer a prova, eu abençoo o senhor. E já me deu a inscrição, fiz, fui fazer a prova. Veja isso, eu tinha visto que os portões se fechavam de 1h da tarde. Minto, de 2h da tarde. Mas os portões se fechavam às 13 horas. E eu coloquei isso na minha cabeça. Saí de que horas? Não, vou sair de 12h20, 12h30. Só que eu botei no Google e eu não sabia onde era a faculdade. É uma faculdade que é por trás do Colégio Doméstico, ali na Hermes da Fonseca. Uma faculdade grande. E eu digo, como é que entra nessa faculdade? E pega arrodeava. E aí quando eu vi na minha inscrição, portões fecham de 13 horas. Era 12h55 e eu estava na Hermes da Fonseca. Eu digo, perdi a prova. Perdi a prova. Aí eu dei mais uma rodeada, aí encontrei a faculdade. Aí eu só vi o cabo assim, vem. Aí eu apertei, né? Quando eu entrei, a mulher fechou o portão. Eu digo, Jesus, para o Senhor permitir isso, é porque eu vou passar na primeira fase. Não estudei nada, mas eu estou podendo. Estou podendo. Aí fui fazer a prova, e aquilo que estudei no curso, fiz. Esse mesmo colega disse assim, vamos se preparar para a segunda fase. Eu digo, por quê? Ele disse, teu nome está lá e o meu também. Eu digo, é mentira. Só acredito vendo, fui ver, passei na primeira fase. Quem é que faz isso na nossa vida, irmão? Pode ser pequena, mas a gente em tudo vê a mão de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vou fazer a segunda fase, é mais difícil, mas agora eu vou estudar. Né? Porque na primeira eu fui pedindo graça, agora Jesus disse, lhe abençoei na primeira, na segunda faça a sua parte que eu faço a minha. E eu creio que vou passar. E eu creio que vou concluir, eu creio que vou passar no concurso público, eu creio que vou avançar. Sabe por quê? Porque aquele que me chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que ele me prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso tenha prometido, não fará. Tenha dito, não cumprirá. Esse é o Deus que nós servimos. Você crê nisso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.